estava com essa dengue, tinha umas 3 dias. O pastor Carlos orou para mim num dia. Eu fui trabalhar, eu não aguentava trabalhar, eu não aguentava nem deitar. A Fernanda e o Thiago trabalharam comigo no escritório do Museu Família. Eles voltaram comigo para casa. Aí o pastor Carlos, que é um pastor, né, regional, fica visitando os doentes, foi lá em casa, orou por mim. No outro dia eu fui trabalhar. Muito obrigado. E nós somos juntos. Eclesiastes, Salomão escreveu 3 belos livros. Eclesiastes, Provérbios, quer dizer, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, em todos os tempos, seja a nossa fé, segunda fonte, a sua cabeça. Isso aqui canta igual jovem. Tem jovem, quando você é jovem, fica com essa moleza aí, bem cabelo amarelo, isso aqui canta igual jovem. Quase chorou, hein, rapaz? Eu quero chamar a Luciana, irmã Luciana, por gentileza. E daí todo mundo dá o seu abraço, fala, mas lá quem não viu? Então a Luciana vai por último. Chega. Senão a gente não tem tempo de pegar a palavra de Deus. Pode ser, igreja? Amém. Quero convidar a irmã Thelma para vir aqui, né? Ela está recebendo as homenagens só de longe, vem aqui pertinho. Quero falar para vocês, né, que essa congregação do Shangri-La ama muito vocês. Vocês estão deixando aqui um carinho muito grande, né, um amor muito grande dessa igreja. Desde que a gente chegou aqui, a gente percebeu, né, quanto os irmãos amam vocês. Então, assim, eu me lembro que uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu nem pensava em vir aqui, né, pro Shangri-La, a gente nem pensava, né. E foi o aniversário do Isaac, aí eu convidei o pastor. Eu nem tinha intimidade com ele, assim, para ligar, eu vou convidar o pastor Carlos para vir cá trazer uma palavra no aniversário do Isaac. Eu já tinha ouvido ele pregar no Nacional, e eu gostei muito da palavra dele, eu vou chamar ele para mim. E eu via também que ele admirava o Isaac, eu liguei e falei, pastor, vou fazer o aniversário do Isaac aqui em casa, chamar meus amigos, família. Se eu podia vir trazer uma palavra, uma coisa assim rápida, ele, não, vou deixar o dono de boa vontade. Aí no dia, não sei se a Léa até uma lembra, né? No finalzinho eu falei assim, quem sabe um dia a gente vai chegar lá? Ele vai mesmo, não, a gente nem pensava. Aí quando foi no ano seguinte, a gente veio pra cá. Então assim, eu admiro muito o Senhor, sua palavra, né? A simplicidade que o Senhor transmite pra gente, né? Um carinho muito grande. Despedida é difícil de falar, né? Eu quero deixar um versículo aqui para meditar com vocês. E já faz parte da vida de vocês, né? Você já viu esse versículo. Salmos 37, 5. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Você já veio entregar a vida de vocês na mão do Senhor, e tudo que está acontecendo é a vontade do Senhor, né? Queremos entregar para a irmã Thelma, né? Uma lembrancinha. As irmãs ficam de pé, né? Eu pedi as irmãs ficar de pé. É uma lembrancinha para você sempre lembrar da sua geração de Shangri-La. Tá bem? Vamos, a bendição do pastor, abençoar eles, né? Irmã Thelma, pastor Carlos e irmã Thelma. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, peço aos irmãos que fiquem de pé mais uma vez. Eu quero deixar um texto que eu fiz aqui em homenagem ao pastor em nome da igreja. Eu vou ler porque eu não vou conseguir falar de cor. Mas eu vou fazer o uso da leitura.
e é uma homenagem da igreja para o nosso pastor Carlos. Eu quisera que todos os irmãos, viu? Todos vocês pudessem vir aqui e falar alguma coisa. Você sabe que o tempo é curto, não dá. Então, alguns, uns e outros, que representou a todos, depois terminando, dá um abração apertado dele, deixa ele levar esse terno amarrotado para casa. Né? Vamos lá. Pastor Carlos, o seu amor e o compromisso com a palavra de Deus mudaram a vida da igreja do Xangri-Lá. Hoje é um dia de despedida e eu sinto muito por não ter mais o Senhor por perto, mas sabemos que o mundo precisa conhecer mais os seus ensinamentos. Gratidão por tudo que o Senhor fez pela nossa congregação. O Senhor deixou uma linda semente que regaremos com muita fé e dedicação. Uma ótima trajetória. Sentiremos saudades. Que Deus continue a guiar os seus passos. Desejo que a sua jornada espalhe ainda mais e mais por onde o Senhor passar. Agradeço por todos os seus ensinamentos e espero que possamos nos reunir novamente algum dia. Que a paz de Cristo o acompanhe. Sabe que seus amigos continuarão por aqui para tudo que precisar. Toda a nossa igreja agradece pelo tempo de serviço dedicado a nós, por meio das palavras sábias, inspiradoras e o compromisso em nos guiar na fé. Desejamos que o novo caminho seja de muitas conquistas. Sentiremos a sua falta. Congregação do Xangri-Lá. Uma salva de palmas para você. Agora pode sentar, vamos contribuir com os nossos dias de oferta e vamos explorar esse instrumento que está aqui, o saxofone. O senhor vai fazer para nós aí um solo ali junto com o cavaquinho, vocês conseguem ajustar os dois? Faz aí um solo enquanto nós vamos contribuir com ofertas e dízimos para a obra do Senhor. Logo após o pastor Carlos está com a palavra.
né? Glória a Deus. Antes do pastor Carlos, Mantel, vem aqui por gentileza, mais uma vez, dar a sua palavra de despedida da igreja. A paz do Senhor para a igreja. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã nessa noite. Neste momento eu quero agradecer a toda a igreja do Xanilar pelo carinho, pelo amor que nos recebeu. É até difícil de falar, nós vimos de longe de uma congregação que eu congreguei em Barras Indústria desde os 17 anos até 42 anos, mais ou menos. Depois nós viemos para, congregamos na região do Barras Indústria, depois nós viemos para cá e vimos que os irmãos nos receberam com muito carinho. Nós sentimos muito por estarmos vivos, mas nós sabemos que chegou a nossa hora, né? Hora de ir. Deus sabe de todas as coisas. Com o coração doendo, tá? Eu senti muita saudade de toda a igreja, das irmãs, dos irmãos, das crianças, dos jovens, né? São poucos, dos adolescentes, né? Eu senti saudade de toda a igreja. Deixo o meu abraço, sempre que eu tiver a oportunidade estarei aqui para rever toda a igreja, tá? Que Deus possa continuar abençoando cada um. E deixo o meu abraço, tá bom? Deus abençoe, tá? Mesmo que nós não estivermos juntos aqui, mas estaremos orando pelos irmãos, tá bom? Peço perdão se fez alguma coisa que precisa ser um irmão ou uma irmã. Eu peço perdão, tá? E que Deus abençoe. Obrigada por tudo. Obrigada de coração mesmo por tudo que vocês fizeram pelo pastor Carlos. Porque eu sei que fazendo a ele, fez a mim também. E o que fizeram a mim, eu sei que fez a ele também. Deus abençoe. Amém. Vamos à paz do Senhor. Amém. Eu quero ler a palavra primeiro, ministrar primeiro, depois eu faço as minhas considerações. Confesso que é um misto é mais de tristeza do que de alegria, mas eu sei que Deus está nesse negócio, porque isso foi ministrado no meu coração há aproximadamente uns 15 anos atrás, uns 10 anos atrás, quando eu estava num período em que eu não estava dirigindo a congregação, e Deus usou um pregador no meio da mensagem, quando eu achava que nunca mais eu estaria na frente de igrejas, e ele parou a mensagem, colocou a mão sobre a minha cabeça, eu estava com a cabeça agachada, e ele ministrou e disse para mim: eis que não é tempo de ficar guardando a bagagem, eis que eu te colocarei na frente da palavra, na frente da tua igreja. Eu entendi, sabia que era uma promessa, toda a igreja de Santa Maria recebeu aquilo, depois ia até falar comigo, mas o tempo passou, mais ou menos uns 8 anos, e a promessa se cumpriu. E cumpriu primeiramente aqui no Xanilar, e agora se estende até o Jardim Dourado. Eu não sei até onde vai, mas uma coisa é assim: Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então eu tenho convicção. Não é fácil, temos um novo desafio, mas eu tenho uma convicção muito gostosa no meu coração, que eu sei que Deus está nesse negócio. Não tem coisa melhor do que você saber que é Deus que está te guiando, está te conduzindo. Os momentos mais difíceis, que às vezes dá vontade de parar, dá vontade de recuar, você lembra da convicção, lembra da chamada, conforme a dona Leila leu, que não foi eu que te mandei. Aí você ganha força para caminhar na sua vida. Amém? Nós vamos ministrar a palavra, depois eu faço as minhas considerações. Quero convidar os irmãos, nós lemos aqui o livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 18. Nós estamos aguardando a presença de um obreiro que vai chegar aí. Mas, enquanto isso, o culto continua. 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 18.
18 diz assim: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante de outro lugar, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, e que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Porque assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem se sentar. Nós estaremos trazendo uma breve mensagem. Quero colocar como tema assim: Deus tem descanso e recompensa. Amém? Amém? Deus tem descanso e recompensa. O texto que nós temos lido, irmãos, se deu durante o período em que Davi estava fugindo de Saul. E nós sabemos que depois que Davi fugiu de Saul, ele passou por um período até ele assumir o trono de Israel, passou aproximadamente quase 20 anos. E primeiramente ele teve uma grande perseguição de Saul, e a perseguição foi tão intensa que ele precisou se refugiar entre os inimigos de Israel. Davi foi até a presença do rei Aquis, e ali ele ficou no meio dos filisteus para fugir da presença de Saul. Tal era a perseguição que era sobre a vida dele. E quando a Bíblia diz que Davi, então, estando ali, o rei Aquis ele designou para Davi ficar na cidade de Ziclag. E ali, todas as vezes que Davi saía a peleja, juntamente com seus 600 homens, Davi saía, pelejava pelos filisteus e retornava. No entanto, nunca que ele pelejava contra o povo de Israel diretamente. Uma certa feita, Davi, os filisteus, eles iam combater contra o povo de Israel. E Davi então estava num dilema, porque ele teria que enfrentar o seu próprio povo. E ele precisava ser leal ao rei Aquis, porque o rei Aquis havia lhe dado abrigo. E agora Davi então, dentro da sua lealdade ao rei Aquis, ele foi para a frente de batalha. Davi, juntamente com seus 600 homens, ele era homem de confiança do rei Aquis, rei dos filisteus. Mas quando ali ele chega na frente da peleja, os príncipes dos filisteus observam Davi, chegam perto do rei Aquis e dizem: o que esse Davi está fazendo aqui com esses homens? E o rei Aquis diz: ele é um homem de confiança, e tentou argumentar, mas os príncipes dos filisteus não aceitaram, temendo que Davi, no meio da peleja, no meio da batalha, se voltasse contra os filisteus. Então os príncipes dos filisteus aconselharam o rei Aquis que mandasse Davi de volta para a sua casa. Davi então retorna. Eles retornaram para Ziclag. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que Ziclag era uma cidade de Israel, mas que ela estava sob o domínio dos filisteus nessa época. E agora Davi chega até Ziclag, e quando ele chega em Ziclag, juntamente com 600 homens, ele depara com a cidade de Ziclag totalmente devastada, totalmente queimada. Os amalequitas haviam passado por ali e haviam levado todas as esposas, os filhos, todas as